Então, estamos ao vivo mais uma vez no Contra o Café com Sérgio Taldo, programa de lives aqui no Instagram. Hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021, nossa live das 19 horas. Vou colocar em nossa base aí o registro da live que teremos hoje, cujo tema é Mentoria em Tempos de Crise. Então, vou registrar aqui o nosso comentário que vai ficar fixo. Hoje faremos aqui a live número 162. Live número 162. 162. Quinta, 20 de maio de 2021. 19 horas. Com meu amigo Rogério Martins, cujo tema será um tema muito atual, mentoria em tempos de crise. Estamos enfrentando momentos bastante difíceis, porém não impossíveis de serem enfrentados, e precisamos entender como isso funciona. Vou acenar aqui para o nosso amigo palestrante Rogério Martins, né? Quem quiser marcar, né, o print de tela dentro de alguns instantes, @palestrante Rogério Martins, e eu aqui que vos falo, @Sérgio Taldo. Nosso amigo Rogério Martins diretamente de São Paulo, eu acho que é isso aí, e eu aqui da região serrana, Petrópolis, Rio de Janeiro. A live está sendo transmitida aqui pelo meu Instagram, @Sérgio Taldo. Em breve, né, no final da live, ela normalmente é compartilhada nas redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, na minha timeline, e também no meu canal lá no YouTube. Então vamos aqui convidar Rogério Martins, né? Temos um amigo em comum, que é o Leandro Martins, de São Paulo, né, que tem me recomendado várias pessoas para a live aqui. E o Leandro, como sempre, trazendo boas ideias, dicas, informações para cada um de nós, compartilhando conteúdos que são relevantes e importantes para todos nesse momento. Meu amigo Rogério Martins, seja muito bem-vindo. Satisfação em falar com você aqui, né, diretamente de Petrópolis. Você está em São Paulo, não é isso? Tudo bom, Sérgio? Está me ouvindo bem? Maravilha, som e imagem perfeita, né? Vamos Ótimo. aí, vamos dar um play aí na nossa live de número 162, né? Daqui a pouco, como diz o Leandro, vai passar de 1000, né? E eu não tenho anunciado ainda, porque eu estou aqui nos bastidores. Em breve teremos novidades, né? Vamos estar com uma outra plataforma, uma outra estrutura, e se Deus quiser, possibilitando um pouco mais de ampliação para os temas, né? Para que a gente possa, nesse momento de pandemia, servir, né, de utilidade para alguém, para algumas empresas e para pessoas que estão passando por situações muito difíceis, né? Vou te dar a palavra aí, né? @palestrante Rogério Martins, mentoria, liderança na prática, palestras, treinamentos e mentoria, psicologia, PNL, psicodrama, RH, liderança, motivação, produtividade. Temos praticamente tudo aí, né, que é necessário. E eu te agradeço a sua participação, né, a sua boa vontade, né? Você é um profissional também muito ocupado aí na sua área, né? Eu gostaria de que você se apresentasse, né? Normalmente a gente faz uma abertura inicial. E como é que começou esse interesse, né, por recursos humanos? Que eu acho que eu já falei numa live anterior, essa questão de se interessar por pessoas, né? Eu comecei a me interessar por uma questão de ver a crise do outro, a dor do outro, e de que maneira a gente pode superar a nossa e, ao mesmo tempo, auxiliar aquele que precisa também, né? Então, Rogério por Rogério, estamos aí, né? Um grande brinde a nós aí. Chique isso, hein? Gostei. Gostou, Rogério né? por Rogério.
Tá parecendo aqueles talk shows, viu? Tradicionais, bacana, todo descontraído, descolado, muito bacana. Obrigado pelo convite, Sérgio. Um parênteses, é o que eu comentei com o Leandro, tenho conversado bastante com ele, e o pessoal fica dizendo que eu sou o Larry King brasileiro, né? O Larry King recentemente partiu, né, pro plano de cima, fez milhares de entrevistas, eu estou em centenas, estou começando tentando romper a segunda centena. Mas quem sabe, né, a partir dessa modificação que eu estou organizando aqui, o programa possa ganhar uma nova plataforma, um campo de atuação mais aberto, pessoas participando, e não só eu falando também, mas dando outras oportunidades para outros profissionais, né? E essa área de mentoria, né, que a gente vai conversar hoje aqui, é muito importante, porque a gente vê, não é, Rogério? Sim. Eu vou deixar você se apresentar, né, sem querer adiantar a nossa pauta, muitas pessoas perdidas, assim, entre aspas, com tudo que está acontecendo, né? Então, Rogério por Rogério aí, primeiramente, e mais uma vez, namastê aí, muito obrigado pela sua presença aí. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, não só com você, mas principalmente para todo mundo que está acompanhando ao vivo, quem está assistindo posteriormente aí a essa live. Eu tenho certeza que é um momento realmente extremamente oportuno, não só a questão da mentoria, mas de como você falou, a pergunta que você lançou anteriormente, né? Como é que eu entrei nessa área de RH, né? Então, assim, eu, na época, adolescente, ali, com aquelas dúvidas tradicionais de para que caminho que eu vou seguir na vida, né? O que eu vou fazer da vida? E eu me descobri, na época, no colegial ainda, né? Ouvindo meus colegas e tal. Eu falei, pô, acho que eu levo jeito para esse negócio aí, sabe? De ouvir as pessoas e tal. E aí eu fui procurar os caminhos da psicologia e da graduação, dentro da faculdade, que eu descobri a área de RH e me apaixonei, né? Uma coisa bastante importante durante o curso, uma formação, entender que ali eu ia conseguir ajudar mais pessoas do que fazer um trabalho individual. E aí comecei a trabalhar em empresas, sempre com esse olhar, como você falou, né, do humano, de olhar o outro, de que forma que a gente pode agregar, enfim. E aí já são para mais aí de praticamente aí 30 anos fazendo isso, com as adequações, mudanças, ajustes, né? E vivemos um momento agora que eu acho que mais do que nunca está valorizada essa área de atuação, né? A área da psicologia, do comportamento, da saúde mental. Estamos aí no meio de tanta coisa nova, de tanto conflito, de tanta coisa que a gente está precisando realmente aí de gente que nos ajude, nos apoie, nos ajude a encontrar um caminho, enfim, é por aí. Legal, bem-vinda aí Rosângela Cassiano, né, também de São Paulo, né, participou com a gente de uma live na semana passada, né, sempre bem-vinda. E todos vocês que estão entrando aí, Arte no Trigo, né, aqui de Petrópolis, né, que é uma grande empreendedora, e várias pessoas aqui que estão entrando na live, que eu não conheço, né, repito aí, vocês podem marcar @Sérgio Taldo, né, fazer o print de tela, @palestrante Rogério Martins, e dentro de uma hora a live encerra, mas o assunto continua, e vocês poderão enviar perguntas caso a gente não consiga resolver ou responder todas elas aqui. Ô, Rogério, na realidade, o que a gente pode entender por ser um mentor ou mentoria, né, na nossa era aí? O mundo se tornou complexo, o mundo cresceu, a gente tem hoje a tecnologia muito veloz, né, em termos assim, de modificações, todo dia tem uma alteração. Essa telinha do Instagram aqui, né, a primeira live que eu fiz aqui era diferente, agora ela está mais quadradinha, com os cantos arredondados, isso, alguns ícones. Então, tipo assim, parece que a essência é a mudança, né? E é aquele que não está, digamos, preparado para entender a mudança ou se adaptar, né, acaba tendo dificuldades. Né? Então, a mentoria, o mentor, como é que ele pode ajudar, né, seja um profissional liberal, uma pessoa qualquer, ou uma empresa, né? Aí eu vou deixar com você aí, ó, Sérgio Martins aí, não sei se é seu parente aí. Sérgio Martins. Meu irmão. Ó, tá ele aí, bem-vindo também. Meu irmão, olha que legal, tá vendo? Família marcando presença, isso é legal. Importante, isso é bom. Então, Sérgio, ó, mas seu xará, né? Essa questão da mentoria, eu digo, é interessante, porque assim, eu já venho trabalhando com isso
antes da pandemia, né? Então acho que é até interessante esse histórico, porque eu já venho caminhando com esse processo de mentoria há pelo menos aí uns 4 anos aproximadamente. Ótimo. Juntando a experiência que eu já tenho da área de psicologia. Então, eu já atendi na área clínica, eu tenho uma origem na área de recursos humanos, tenho o conhecimento, formação, estrutura na área de coaching. Então, eu comecei a ver de que maneira que eu consigo desenvolver o meu trabalho de uma forma mais agregadora, com melhores resultados para quem me procura, para quem busca por esse perfil de orientação, de aconselhamento, enfim. E aí, dentro da mentoria, é possível realizar esse tipo de atividade. Só que agora, acho que até com a pandemia, eu vi até algumas pessoas recentemente falando, virou moda. Né? Assim como o coaching virou moda há algum tempo atrás, outras atividades viraram moda, a mentoria virou moda. E aí corre o risco, né, Sérgio? Aí a gente começa a ter aquela enxurrada de gente que não tem nada a ver, que às vezes não entende nada do que está fazendo, e se intitula, se coloca como profissional da área, enfim. Então acho que assim, até para já pontuar uma coisa que acho que é importante. Perfeito. Qual é o histórico dessa pessoa? Né? A mentoria, ela tem muito a ver com o histórico, com a bagagem, com a experiência, com a formação. Isso é fundamental para você separar quem de fato é um profissional que vai poder acrescentar algo à sua carreira, à sua vida pessoal, enfim, dentro do campo que esse profissional, esse mentor vai atuar, e o que ele tem de bagagem, de experiência, de formação que pode te acrescentar. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com mentoria de carreira e de liderança. Então, a minha bagagem... Isso é importante. Mentoria de carreira, né? E mentoria de... Liderança. Liderança, né? De liderança. Porque a gente vai daqui a pouco abrir um pouquinho esse baú, né? Porque, como você diz, tem muitas pessoas que confundem, né? Ou fazem simplesmente um curso hoje, aí na segunda-feira já tem lá o seu escritório, e aí já começa querendo ser um mentor. Isso aí é bastante interessante, vale pontuar, né, como qualquer profissão, né, você tem que ter uma experiência, uma bagagem, não é simplesmente fazendo, eu li um livro, pronto, a partir de hoje eu sou mentor. Né? Ainda tem o risco, Sérgio, de que não é uma profissão regulamentada. Por exemplo, a psicologia, como psicólogo, eu tenho todo um aparato, né, de um conselho da categoria, que regulamenta as práticas, a atividade, etc. No coaching e na mentoria, eu não tenho isso. São profissões, são atividades que, a princípio, qualquer pessoa, qualquer profissional poderia atuar. Então, por isso que eu falei, o alerta fica, se eu vou procurar um apoio, uma sustentação profissional numa dessas duas áreas, seja no coaching, seja na mentoria, investiga qual é a experiência, o que essa pessoa já fez, há quanto tempo ela trabalha, quem são os clientes, o que falam, enfim. E principalmente na mentoria, porque o diferencial está numa das características fundamentais, que é o apoio, o aconselhamento. Então o mentor, ele entra muito nessa linha. Né? Ele não vai dizer o que você vai fazer, isso é uma responsabilidade individual, mas ele vai dar caminhos, ele vai orientar, olha, baseado na minha experiência, na minha formação, no meu conhecimento, na minha prática, na minha técnica, existe esse caminho que pode ser bom para você. Então esse é um detalhe que faz toda a diferença, principalmente, como eu falei, nesse mercado que está crescendo. Né? O nosso amigo Xará aqui, seu irmão, está dizendo, mentoria não é para qualquer um. Né? Isso aí é uma grande verdade. Né? Como é que a mentoria, né, ou uma mentoria pode alavancar, digamos, uma carreira pessoal, uma carreira profissional? Como é que a gente pode trabalhar isso melhor para as pessoas que não conhecem, né? O que é uma mentoria, como funciona? Como é que você pode ampliar um pouco esse leque, né? Seja carreira pessoal, né, ou profissional, ou de repente uma empresa? Sim, o trabalho, pelo menos o que eu desenvolvo, aí claro, você vai ter algumas diferenças no mercado, algumas pessoas, inclusive eu acompanho muito outros profissionais, até para também ver, né, como é que a gente está atuando, será que estamos aí seguindo uma conduta ética, né, dentro dessa atividade, enfim, mas dentro do trabalho de mentoria de carreira, eu trabalho muito com o foco em cada pessoa. Então, claro,
eu tenho uma estrutura de trabalho que, como eu falei, vem da minha bagagem, vem da minha experiência, Perfeito. vem desse trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos, e de 4 anos para cá eu venho aprimorando isso e desenvolvendo para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma profissional que eu faço o trabalho de mentoria, ela é uma profissional da área de vendas, e ela está desenvolvendo ali um perfil de liderança. Então, ela já é uma líder dentro da equipe, na área comercial. Então, nós discutimos, desenvolvemos quais ações que são mais interessantes para o desenvolvimento dela dentro dessa carreira de liderança. Então, conflitos, às vezes, com seus colaboradores, com seus funcionários, dificuldades, às vezes, de gestão de tempo. Então, para cada competência, demanda, necessidade individual, é trabalhado essas características para que a pessoa desempenhe melhor o seu papel. E eu agrego nesse processo a experiência na área clínica de psicologia. Então, muitas vezes a pessoa vem com uma situação, sei lá, de conflito profissional, puxa, tive um problema sério com um funcionário meu, estou chateado e tal. É nessa hora que a mentoria tem esse diferencial, que dá para você dar um apoio emocional, ouvir, dar um aconselhamento, fazer, não é psicoterapia, mas Sim. passa um pouco pela parte do apoio emocional, do suporte, do ouvir, do aconselhar, do orientar, do fazer a pessoa pensar sobre as atitudes que ela tomou, como é que ela poderia fazer isso de uma maneira diferente, numa outra circunstância. Então, vai por aí o caminho, né? Então, para cada pessoa, para cada profissional que aparece, eu tenho um outro cliente que é de uma área completamente diferente, TI, né? Então, assim, eu não entendo nada de TI para orientá-lo sobre essa atividade, mas o meu trabalho com ele também é sobre liderança. Então, a gente está trabalhando questões de comportamento dele, de gestor, como que ele lida com a orientação da sua equipe, como que ele faz para se organizar de frente às demandas que ele tem do trabalho, a empresa é internacional, enfim. Então, o foco é na pessoa e não na atividade que ela desempenha, né? Por exemplo, TI ou vendas, ou a pessoa da área de logística, enfim. Sim. Isso para mim difere. O meu foco está no desenvolvimento dessa carreira, né? Então, de que maneira que ele pode se aprimorar, melhorar o seu comportamento, desenvolver os seus pontos fortes. Primeiro, saber quais são, né? Então, para isso, eu utilizo alguns testes, algumas pequenas avaliações, exercícios, técnicas. Aí entra o coaching. Algumas técnicas de coaching ajudam neste sentido, isso é muito legal. Algumas outras técnicas que eu tenho de formação também. Então, por isso que eu te falei, esse trabalho ele é uma costura de várias técnicas, ferramentas, e muito, que eu acho que aí é o diferencial que eu coloco no meu trabalho, é muito da sensibilidade de você, como a gente falou no início, né? De ouvir o outro, de entender, às vezes no meio de uma conversa, você está ali, o cara fala uma coisa, você fala, putz, mas vem aquele insight, vem aquela sacada. Isso aí não tem. É isso, exatamente. E aí você vai. E aí o bacana, Sérgio, é quando a pessoa depois vira para você e fala assim: nossa, você sabe que você me falou, às vezes uma coisa bem simples, você sabe que você me falou isso, me abriu uma visão, me abriu. Você fala: caramba, o negócio é tão óbvio, às vezes, né? Tá tão na cara, tão óbvio. Isso é muito legal. E as questões técnicas, normalmente, elas se resolvem, direto ou indiretamente. Sim. E a gente percebe hoje, com esse mundo moderno, né, líquido, eu costumo falar pós-moderno, digital, né, as competências, as soft skills são muito mais importantes do que meramente as competências técnicas, né? Bem-vindo aí o professor Ed, o Éder, corretor de imóveis, está o meu irmão aqui, Otto Marcelo, de Teresópolis, também região serrana, Jananias, né, e o Zoom Planejamento, né, comentando, dizendo que está bacana aí. A gente vai daqui a pouco ampliar um pouco esse conceito do coach, né? Agora, tem assim um tempo padrão, né, com relação à questão do tempo de uma mentoria, né? Você tem alguns testes padrões. Quanto tempo dura mais ou menos? Digamos que, por exemplo, um corretor de imóveis, né, pegando o gancho aí, né? Isso aí independe, pode ser um mês, pode ser 2, pode ser 3.
É como se fosse um tratamento psicológico, né? Que você vê que a pessoa está liberada e aí segue adiante. Como é que funciona? Eu trabalho com um pacote de 10 sessões. Ótimo. Por que isso? Até em função, de novo, da experiência na área clínica, da experiência em consultoria, eu percebi o seguinte: as pessoas precisam ter uma noção de começo, meio e fim. Né? Então, na área clínica, com todas as espetaculares vantagens que uma psicoterapia tem, muitas vezes, dependendo da linha terapêutica que o psicólogo adota, você vai fazendo os seus atendimentos e não termina nunca. Né? Uhum. Então, cada vez mais, como você falou, nós estamos vivendo uma grande transformação e as pessoas querem ter aquela sensação do tipo, eu estou no meio do processo, eu estou no meio do processo e estou tendo avanço, ou estou no meio do processo e não estou vendo avanço. Então, isso também ajuda a pontuar de que maneira que o trabalho está trazendo resultado para aquilo que a pessoa buscou. Me aconteceu um caso interessante, não sei nem se a pessoa, eu não acompanhei quem entrou na sala, mas eu tenho uma cliente, cliente de uma maneira meio até pomposa de dizer, né? Eu tenho uma pessoa que eu estou desenvolvendo esse trabalho, que foi muito curioso o que aconteceu com ela, porque nós conversamos e tal, fiz uma primeira sessão para entender um pouco o momento dela, e ela falar, e eu entender um pouco o trabalho que eu desenvolvo, e aí ela estava trabalhando, o projeto era para desenvolvimento da carreira dela dentro dessa empresa. Então, ela me procurou, que ela estava já há algum tempo na empresa, e ela queria se aprimorar em termos comportamentais, que ela tinha algumas dificuldades em algumas situações, então ela queria alavancar a carreira dela. Na semana seguinte, que nós íamos nos encontrar para conversar, para dar a sequência então ao projeto, ela me falou, olha, no dia anterior eu fui demitida. Nossa. Eu falei, puxa vida, e agora? Mudamos tudo. Então agora a mentoria virou, vamos trabalhar, eu não faço, como eu digo, né, eu não faço recolocação profissional, mas eu vou te ajudar, então, vamos ver o seu LinkedIn, vamos ver o seu currículo, vamos ver como é que você está planejando procurar agora uma nova oportunidade de trabalho. Muito bacana. Então, a mentoria caminhou para outra coisa, né? E foi muito legal, nós estamos aí já quase no final desse processo, muitas coisas realizadas, mas como eu te disse, eu trabalho com as 10 sessões para dar essa sensação de começo, meio e fim e ter um acompanhamento. Ao final dessas 10 sessões, que eu sempre programo com com as pessoas com quem eu tenho desenvolvido esse trabalho. Surgiu uma situação inusitada, surgiu uma dúvida. Ok, não é porque nós fechamos esse pacote, esse trabalho, que agora qualquer coisa que você precisar, cash, dinheiro, vamos lá, né? Não, a gente dá o suporte, dá o acompanhamento, pelo menos eu trabalho desta forma, e eu tenho sentido que isso tem aberto muitas portas. Né? Então, assim, se colocar à disposição das pessoas, as pessoas estão... Eu tenho certeza que você e todo mundo que está nos acompanhando, as pessoas estão tão carentes, né? Elas estão precisando tanto, às vezes, de uma ajuda, de um suporte, de um apoio, de uma palavra amiga, que eu acho que cabe a todos nós aí fazermos esse lado aí também de apoio. Né? Não tem a menor dúvida. E a pandemia, né, foi um corte assim, muito drástico, muito brusco. Eu tenho conversado com muitas pessoas, acredito que você também, não só líderes, né, mas pessoas físicas, parentes, amigos, empresas. Isso. Né, nós fomos cerceados na nossa liberdade de ir e vir. Né, e agora estamos, entre aspas, né, alguns se vacinando. Eu não consegui ainda a minha vacinação, porque eu estou aqui com 29 anos, né, eu vou completar 30 em breve. Eu sou bastante jovem. Pois é, rapaz. Eu estou com 31, olha só. 31. E aí o que acontece? Muitos já se vacinaram, então a gente está trabalhando com uma certa liberdade condicionada, né? Então, uso de máscaras. Hoje, inclusive, tive no meu médico aí, ele falou, Sérgio, você não tem noção como é que estão os hospitais em Petrópolis, né? Tem muita gente doente, muita gente internada, pessoas chegando com Covid. Então, tipo assim, é um momento que requer exatamente o que você falou. Um estar ali, um ombro amigo, né? Uma pessoa que possa auxiliar, não somente olhar a questão financeira, ver o dinheiro, porque é consequência do trabalho, mas você posicionar a empresa, você posicionar a pessoa, dar orientações, dar ideias, né? E aí me remete a uma pergunta aqui,
né? Daqui a pouco eu vou dar um break de meia hora aí, né? Eu sempre faço aqui meia hora da nossa live. O que a gente pode esperar, então, né, traçando esse quadro aí, de um programa de mentoria? Obviamente, eu não vou contratar o Rogério Martins ou qualquer mentor aí que vai fazer milagres, né? Mas como você falou, com 10 sessões, né, a pessoa que contrata você, que te chama, né, para a realização de um trabalho, o que pode assim esperar? O que a mentoria, né, pode chegar e fazer para uma pessoa ou para uma empresa? Acho que o ponto principal é o começo do trabalho, entender o momento que a pessoa está e o que ela busca nesse trabalho. Então, geralmente eu faço a primeira sessão, isso é uma atividade que eu tenho para mim fundamental. A primeira sessão ela é uma sessão pro bono, ela não é uma sessão cobrada. Para quê? Para que exatamente a pessoa possa entender e ela tomar a decisão e falar assim, é isso que eu quero. Entendi como é que funciona a dinâmica desse trabalho, entendi que ele vai poder me ajudar, ele vai poder me orientar neste caminho ou não. Inclusive financeiramente, porque estamos, claro, diante de uma crise que, né, muitas pessoas aí estão financeiramente mais abaladas. Então, eu fecho essa ideia porque eu acho que é fundamental a pessoa entender. Então, ao final desse processo, conseguir alcançar aquilo que foi traçado no começo, na primeira, segunda sessão de mentoria. Então, qual que é o meu objetivo? Definir com esta pessoa o que ela está buscando nesse processo de mentoria. Ao longo do caminho, como eu falei, que aconteceu com essa moça, né, que a gente tinha fechado um trabalho de desenvolvimento, de carreira, de aperfeiçoamento. E ela perdeu o emprego. Entendimento. Perdeu o emprego. Mudamos o rumo. Eu falo com ela, não tenho condições de prometer para você que eu vou te recolocar. Isso não depende só de mim, nem só de você. Isso depende de um fator externo. Depende do mercado, depende das empresas, mas eu posso te preparar. Como participar de uma entrevista, como preparar melhor o seu material de divulgação, como pesquisar, como prospectar as empresas que você queira trabalhar. Então eu tenho ali vamos dizer, um passo a passo com esta pessoa. E surgiu uma outra pessoa que também está procurando emprego. Vai ser igual? Algumas coisas, sim, claro, vão ser semelhantes, a estrutura vai ser semelhante, mas a realidade dela vai me trazer outras características. Ela mora numa cidade grande, ela mora no interior, ela tem uma condição de vida muito peculiar. Então, tudo isso vai ajeitando para que eu possa fazer um trabalho totalmente personalizado. Então, os testes, exercícios, indicações de leitura, de vídeo. A cada sessão, geralmente eu faço as primeiras sessões semanais. Então, nós conversamos hoje na quinta-feira, na próxima semana, na quinta-feira, a gente conversa novamente. Mas nesse intervalo de tempo, tem um exercício, tem um teste, tem uma leitura, tem um acompanhamento. Então, eu estou em contato com as pessoas para que elas se sintam ali também apoiadas e orientadas naquilo que elas estão buscando. Muito legal. Olha, e o objetivo depende de cada um, né? Sim. Bem-vindo a Kelly Cristina aí, né? Não sei se você conhece, aí deve ser de São Paulo, Kelly Cristina Ribeiro, a Marva sim. E todas as pessoas que estão conosco aqui, né? Chegamos, parece que foi combinado a metade da nossa live, aqui hoje no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Eu aqui, @Sérgio Taldo, né? O nosso convidado especial de hoje, né? Satisfação enorme, né? Palestrante Rogério Martins, @palestrante Rogério Martins. Vocês podem fazer o print de tela. Se quiserem, compartilhem, marquem-nos nas redes sociais. E perguntas, comentários que não possam ser respondidas aqui, né? Obviamente, depois da live, vocês podem também continuar o bate-papo. Ô, Rogério, uma vez entendendo melhor, né, o que a gente pode esperar, né, de um programa de mentoria, você observa que a gente está descendo um pouco na toca do coelho, né? A gente está fazendo as perguntas e descendo um pouquinho, perguntando, abrindo um pouquinho mais para exatamente esclarecer, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem. Hoje se fala muito de empatia, né? Isso. Processos, né? Nas empresas, processos pessoais na vida, no desenvolvimento, na carreira. O desenvolvimento de uma carreira, e principalmente se fala muito de resultados, né? A gente vê muitas pessoas, eu conheço empresas, né, que se focam única e exclusivamente em resultados, mas esquece da empatia. Se foca em resultados, mas não vê o desenvolvimento. Se foca em resultados, mas não vê processos.
se foca em resultados, mas não vê o planejamento. Como é que a gente pode trabalhar, né, esse contexto geral aí, né, empatia, processo, desenvolvimento, resultados, com planejamento aplicado à mentoria, que é aí que fica uma coisa legal, né? Como se você botasse todos os ingredientes numa panela e fizesse uma boa sopa, né? Se a gente pode falar assim. Como é que você pode trazer isso para a gente, né? Se quiser trazer mais alguns exemplos práticos, né? Porque a gente vê muitas pessoas ou empresas que acabam não sendo bem-sucedidas porque focam exclusivamente numa coisa. Eu vou dar um exemplo. Né? Aqui, quando tivemos a pandemia em Petrópolis, eu tive a experiência no passado de organizar, junto com um grupo de pessoas, um site de comércio eletrônico, né, que seria como se fosse uma plataforma em que você teria uma loja online. Né? Veja bem, a gente praticamente daria a loja online e a pessoa só pagaria a porcentagem caso ele vendesse. Mas aí o que acontece? A maior parte das pessoas começou a usar o WhatsApp e começou a usar o delivery. É difícil você mudar a mente ou o mindset da pessoa que não consegue vender porque as lojas estão fechadas, e a gente tentando mostrar para eles que ele poderia ter uma loja online gratuitamente, ele só pagaria a porcentagem caso tivesse vendas, e não só poderia ter oportunidade de vender para Petrópolis, para toda a região serrana do Rio, para São Paulo, para Minas, para Salvador, para o Norte, Nordeste, Sul e até, quem sabe, para fora do Brasil. As pessoas se focaram única e exclusivamente no resultado das vendas por WhatsApp. E aí o que a gente está vendo hoje? Muitas lojas no ano passado que não aderiram, que a plataforma acabou não seguindo adiante, né? Nós chamamos de Shopping da Serra. Mas seria o Shopping da Serra, depois poderia ter o Shopping de São Paulo, o Shopping do Rio, como se fosse uma franquia, Shopping de Brasília, Shopping de Maceió, e a gente ampliar a rede. Né? A maior parte das empresas que não entenderam a nossa proposta, porque se focaram única e exclusivamente em resultados, hoje fecharam as portas. Sim. Entendeu? Então, rapaz, esse é um dilema, né? É um dilema que a gente está vivendo. Estamos vivendo um transtorno de ansiedade, de imediatismo absurdo, sem precedentes. Isso só acontece aqui em Petrópolis, né? Aí em São Paulo não acontece isso. Lógico. É só em uma cidade tão importante assim, só acontece aí. Só acontece. Mas você sabe que assim, eu vou já talvez desencantar todos aqui. Não vejo uma solução nesse tipo de situação, porque nós estamos vivendo um fenômeno muito curioso. Nós estamos num avançar de comportamentos completamente alucinados, eu vou dizer, acho que foi a única palavra que me veio à cabeça agora. Eu tenho trabalhado muito com aquele conceito, aliás, é muito interessante esses conceitos, né, do mundo VUCA, né? Sim. E agora tem o mundo Bunny também, né, que é a evolução do mundo VUCA, mas eu vou no mundo VUCA que eu acho que é o mais palpável, né? Vale a pena a gente explicar, né? Tem pessoas que podem não saber. Mundo VUCA, VUCA, né? É vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Então, vulnerável, porque você está numa vulnerabilidade a todo momento. Incerto, porque você não tem certeza de nada. Complexo, porque tem várias variantes envolvidas, e ambíguo, né? Porque você muitas vezes toma uma ação e a coisa vem em contrário, né? Exato. Diante desse cenário, como é que a gente pode dizer, falar assim, não, Sérgio, olha, aposta nisso que é 100% que vai dar certo. Que vai dar certo. Não tem bola de cristal. Louco. Não tem como. Né? Então, assim, eu vim de uma carreira, até conversando hoje com uma ex-aluna minha, foi muito interessante, e ela está trabalhando numa empresa na área de RH, e ela me falou assim, olha, eu estou numa empresa em que eu tenho uma gestora, que é muito legal, que me apoia, que me dá suporte, mas eu também trabalho para outra profissional, dentro da área de RH, aquele dilema clássico, né? A área de desenvolvimento e a área de departamento pessoal. Então, as duas áreas até hoje não se combinaram, fazem parte de uma mesma empresa, né? Então, continuam lutando, achando que cada uma tem um papel. E ela contando que uma das profissionais da outra área é uma pessoa extremamente tacanha, de visão ultrapassada e etc. E tal. Ela falou, olha, difícil trabalhar assim, porque a gente faz as coisas, trabalha as coisas e
você tem uma pessoa com uma visão limitada, com uma visão restrita. Esse tipo de comportamento, infelizmente, continua existindo dentro das organizações e, de novo, vou dar o balde de água fria. Vai continuar existindo, as empresas vão continuar, porque aí você falou uma coisa interessante, a questão do resultado, né? Então, assim, muito a gente ainda vivencia dessa experiência do resultado a todo custo, né? E a gente sabe que, como você falou, no caso que você citou, por mais que a gente esteja aí vivendo uma situação de mundo VUCA, desse mundo vulnerável, dessa imprevisibilidade, a gente ainda tem a questão do comportamento humano, que é muito complexo, né? Então, para eu provocar uma mudança de mentalidade, de entender que, puxa vida, para eu alcançar os resultados que eu quero, eu vou ter que tomar alguns comportamentos diferentes, mas eu sei que se eu der porrada em todo mundo, o resultado sai rapidinho. Aí eu vou pela porrada que o resultado sai. Estraçalha a equipe. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Arrebenta a equipe. Mas a equipe troca, né? A equipe troca. Eu troco o Sérgio, ponho o outro, aí eu estraçalho com esse outro, daqui a mais 6 meses eu troco, aí daqui a mais uns 6 meses eu troco. Infelizmente, a gente ainda tem muito dessa cultura. Pode funcionar e pode não funcionar, como na maior parte das vezes não funciona. Você treina uma equipe, exato, né, você vai tendo profissionais com experiência e aquilo ali você solidifica. Eu sei porque eu trabalhei em empresas multinacionais, empresas estatais, empresa mista, privada, em várias empresas de todas as espécies, né? E atualmente eu tenho o Control Café. Não é bem assim que funciona, entendeu? Às vezes, para você treinar um novo profissional, e numa época como nós estamos hoje, pode se tornar muito difícil. Bem-vinda aí, Melissa Maludi também, né, nossa amiga aqui da rede, né? Então, falando aqui agora com o palestrante Rogério Martins, estamos falando de empatia, processos, desenvolvimento, resultados, né, na questão da mentoria em tempos de crise. Aí se falou muito em mindset, né? Se falou muito em mudança de mindset. Como é que a gente consegue mudar ou trabalhar os hábitos, né, para a gente atingir alguns resultados? Porque pode parecer curioso que quem nos ouve, vocês não são favoráveis então a atingir resultados. Não é isso. Não se está falando claro isso. Que não. A gente foca resultados, a gente trabalha para que os resultados sejam atingidos, né, para que as metas sejam conseguidas, fazemos o melhor, né, para que as ações sejam coordenadas de uma maneira focada dentro daquilo que é o the best, mas muitas vezes, como você falou, é muito difícil mudar o hábito ou o hábito mental, né, e emocional das pessoas, né? E você que está tramitando aí muitos anos na área de psicologia, você sabe, né? É mais ou menos aquele clique, né, quando você está trabalhando com a pessoa e aquilo instala. Existem, obviamente, algumas ferramentas que você utiliza, que você vê de 0 a 10, né? Como é que não é o pulo do gato, mas na prática, né? Como é que você tem feito aí? Acho que o grande ponto importante é a questão do autoconhecimento, né? Quanto mais eu consigo trabalhar esse despertar, esse olhar para mim mesmo, entender, como eu te falei, o que eu tenho de qualidade, de pontos fortes, de características que são importantes naquilo que eu faço, não só no meu trabalho, mas na minha vida, no meu relacionamento, no meu dia a dia. E quais são os pontos os quais eu, de repente, estou perdendo tempo, eu estou patinando, eu estou andando para trás, não estou conseguindo evoluir. Então, esse olhar para si, aí entra muito da empatia que você falou também, né? Mas esse olhar para si, né? Esse autoconhecimento, fazer esse exercício. E aí tem sim exercícios, tem técnicas, tem atividades que ajudam, e eu utilizo isso no programa de mentoria, que ajudam a pessoa a fazer esse processo de reflexão. Mas o grande ponto, e aí eu não consigo, eu ou qualquer outro profissional consigo fazer, é convencer você a fazer isso, né? Então, assim, o Sérgio está lá no seu dia a dia, alucinado, fazendo, doidão lá, resultado, vamos que vamos. E eu vou parar e falar, você Sérgio, não, cara, você precisa parar, você precisa fazer um exercício de auto-reflexão. E nada, Rogério, imagina, eu estou dando resultado. E quebrar essa chave é que é o grande desafio, não só de qualquer profissional e de empresa. Algumas empresas estão fazendo isso,
né? Algumas empresas estão dando essa ruptura, estão quebrando essa lógica do resultado a todo custo que a gente estava falando agora. E eu, pessoa, tenho que também ter essa sensibilidade. Eu tenho que ter essa sacada, falar, pera um pouquinho, eu estou nesse ritmo alucinado aqui, é isso que eu quero para a minha vida? É desse jeito que... Algumas pessoas, Sérgio, você sabe disso, algumas pessoas só aprendem na dor, né? Tem um infarto, tem a perda de alguém importante, ou às vezes perde o emprego, né? Então a vida dá aquele chacoalhão que a pessoa fala, opa, caramba, agora bagunçou aqui. E aí ela vai procurar ajuda, né? Algumas, e graças a Deus eu tenho várias pessoas que eu tenho atendido que têm feito essa busca pela mentoria ou até por uma psicoterapia antes de chegar nesse ponto de ruptura. Isso é legal. Aí é que é importante. São pessoas que já estão num processo, talvez ali, poxa, tentaram, muitas vezes sozinho, ou de alguma maneira, e não conseguiram. Então busca o apoio profissional, o apoio técnico, porque sabe que o caminho vai ser encurtado, né? Então, através de uma mentoria, de uma psicoterapia, de um coaching, ou enfim, de algum profissional especializado, eu encurto o caminho para esse processo de autoconhecimento. E aí é que é a grande vantagem de você ter esse trabalho assessorado por um profissional experiente, qualificado, enfim. Sim. Maravilha. Bem-vindo aí o Jefferson Nascimento, né, aqui de Petrópolis, a Silvana também está conosco aí. Já que a gente está nesse ponto aí, né, de botar para quebrar e fazer com que a pessoa funcione, parece até um time de futebol, né, parece até um esquema tático, né, de um time. Se fala muito hoje de coaching, né? O coach, o coachee, né, aquele treinador e tal. Qual é a eficácia do coach, né? E antes de, não sei se você acha conveniente dar uma separada também, no final de 2018 eu fui convidado a fazer uma palestra na Associação Brasileira de Coaching, em Niterói. Sim. Né? E aí, a partir de 2019, fizemos vários eventos aqui na região serrana e em Niterói também, com uma equipe do Control Café, né? Tem a Rosemary Lomelino, a Monique Lomelino, que são de Niterói. E lá, né, a gente viu essa distinção, né? O coaching, o mentor e o consultor. Né? E aí um não fala com o outro, um não se entende com o outro, você está entrando na minha área, isso aqui é minha área, não é tua área. Porque até então só existia o consultor, e o consultor fazia tudo. Né? O que seria, na realidade, o coaching, né? E a eficácia do coaching? Bem-vindo também, meu amigo cowboy cervejeiro, né? Diretamente lá de São Paulo, interior de São Paulo, está aí conosco aí. Vamos lá. Então, Sérgio, é interessante porque essa é uma pergunta muito recorrente, é muito comum, né? As pessoas, como eu falei, já teve um momento em que o coaching virou um grande boom, muitas pessoas caminhando para essa atividade e agora estão indo para a mentoria, né? Então agora a gente está vendo o mesmo processo de corrida, né, para a mentoria. O que acontece? Eu vou tentar de uma maneira bem simplificada, talvez até superficial, dar essa ideia. O coaching, ele se baseia em técnicas, em ferramentas para posicionar o seu momento, aonde você está hoje e algum objetivo que você queira alcançar na sua vida. Então, eu parto deste princípio em que o coach vai te ajudar tecnicamente ali para alcançar algum objetivo, traçar o objetivo e alcançar esse objetivo na sua vida. Então ele tem um poder de precisão, de eficácia, se bem conduzido, muito pontual, muito efetivo. A mentoria, ela se apropria de algumas técnicas do coaching e o contrário não, porque a mentoria ela entra também num papel de aconselhamento, de orientação, coisa que o coaching não faz. Então, um coach, um profissional que utiliza a técnica do coach, ele não vai dizer, olha, diante da situação que você está vivendo, eu já passei por uma experiência semelhante, eu acredito que seja interessante você pensar por aqui, por ali, ou buscar esse tipo de acompanhamento, de conhecimentos. Isso a mentoria faz. O coaching não vai por aí. O coaching vai dizer, tá, nós vamos trabalhar a sua recolocação. Como que você, que tipo de empresas que você quer trabalhar? Qual o mercado? O que você está fazendo? Então, através de perguntas específicas e poderosas, o coach vai te ajudar a alcançar determinados objetivos que você tem. A mentoria também caminha por aí, porém,
dando esse apoio, esse suporte, essa orientação. Não sei se isso ajuda quem não entende. O Sérgio Martins aí está complementando. Conhecer os pontos fortes e fracos é o início do processo de mudança. Exatamente. Porque tem pessoas que, não, eu não tenho ponto fraco, eu só tenho ponto tanto forte. Tanto o coaching quanto a mentoria ajudam nisso. Tanto o coaching quanto a mentoria ajudam nesses dois momentos, só que com maneiras diferentes, né? Então, no coaching eu vou ser mais pontual, mais específico, e na mentoria eu vou trabalhar um pouco mais ali, com uma amplitude maior de abordagens do que no coaching. O coaching tem a sua abordagem específica, a mentoria ela agrega mais. Certa vez eu participei de um evento online, que eu até fiquei curioso, que o rapaz se intitulava O Mentor dos Mentores, eu fui conhecer, eu falei, o que ele vai fazer pra gente? Quem é esse cara, hein? Então, eu fui para ver, eu falei, vamos tirar a prova aí para ver o que é. E entre coisas bacanas que ele trouxe, muito legais, teve uma só coisa que me assustou e que eu achei que isso é importante esclarecer aqui para o teu público, para todo mundo que está aqui com a gente. Sim. Ele colocou o seguinte, falou, não, qualquer um pode ser mentor, qualquer um pode fazer mentoria de qualquer coisa. E eu não concordo, não é por aí, eu acho que esse não é o caminho. É como eu falei antes, eu tenho uma formação, uma especialização, um conhecimento, uma atuação na área de carreira e na área de liderança. Eu não vou me apropriar de ser um mentor, porque a mentoria parte do princípio da minha bagagem, da minha experiência para te ajudar. Então, eu já fui gestor, eu já liderei equipes, tenho uma empresa, eu sei as dores e as delícias de ter uma empresa, de ser empreendedor, de ter equipe, etc. e tal. Então, eu consigo te orientar, te ajudar, te esclarecer nisso. Agora, eu não consigo fazer isso, como eu falei antes, eu tenho um cliente que é na área de TI, sobre programação, não entendo nada. Então, eu não vou atuar nesta atividade. Então, acho que esse é um ponto importante de esclarecimento. Sempre que for procurar algum profissional, vai lá, referencia, vê o que ele faz, o que ele já fez, busca o histórico, sem dúvida alguma. Tem muita gente hoje, como você falou antes, leu um livro, assistiu um vídeo, pegou 2, 3 técnicas poderosas e sai fazendo besteira e o prejuízo pode ser muito grande. Não tenha dúvida. Né? Bem-vindo aí o nosso amigo Aldir Cone Filho, né, aqui de Petrópolis, e tantos outros que estão chegando aqui também. Né? O tema da nossa live de hoje com o palestrante, @palestrante Rogério Martins, é mentoria em tempos de crise. Né? Ele diretamente de São Paulo, nós aqui, né, da cidade de Petrópolis, região serrana. E aí uma pergunta que todo mundo faz, né? Coach ou mentoria? Né? Qual é o melhor? Todo mundo faz essa pergunta. O que é melhor? Né? Você já deu algumas dicas importantes aí, né? E a gente já pode se orientar em termos disso aí. Tem, obviamente, os bons coaches, né? Que se referenciam e tem o seu trabalho extremamente valoroso, assim como tem também a mentoria com suas técnicas e etc. Né? Então não é essa questão o que é melhor ou o que é pior, né? Já pensou se eu respondo falando assim, não, o coach é melhor? O pessoal vai me malhar de um lado, e se eu respondo o contrário, o pessoal vai me malhar do outro lado. Porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? E a gente fica igual o Jesus naquele momento lá, né? Com a prostituta. Quem vai apedrejar, né? Aí ele simplesmente diz, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí vai se levantando um por um. Porque se ele diz, atira a primeira pedra, pô, mas você está indo contra a lei, você está sendo... Tá com falta de caridade. Se ele diz para não atirar a pedra, pô, você está indo contra a lei. Né? Então é uma pergunta que a maior parte das pessoas faz, mas não faz muito sentido, né? Então, o melhor, Sérgio, é aquele profissional que... eu vou pegar até por um outro viés aí. Quando eu comecei na área da psicologia, né, quando eu fiz a faculdade, comecei a atuar na área clínica também, as pessoas vinham com essa coisa, né? Mas qual linha psicológica, qual linha da psicologia, porque dentro da psicologia existem várias linhas, né, terapêuticas, qual que é melhor? Não tem isso melhor, acho que o importante é você entender aquilo que melhor se adapta para você. Por isso que eu te falei, é o meu método, eu faço uma primeira sessão gratuita, sem compromisso, para que a pessoa possa me conhecer, ver se bate o santo,
né? Olhei para tua cara, você olhou para mim, gostei, achei legal o teu jeito, não gostei, achei que não vai dar em nada. Perfeito. Você não é obrigado. Então, acho que isso é uma garantia que, pelo menos, eu consigo passar para aqueles que me procuram. E eu acho que isso é fundamental para estabelecer aquilo que você falou antes da história da empatia, né? Bateu ou não bateu? E eu acho que isso é você entender. Claro, e aí baseado em técnicas, né, em ferramentas, e a experiência, que eu acho que aí continua sendo um fator diferencial. Tem Não tem a ótimos menor coaches, dúvida. Uhum. tem ótimos mentores e o contrário também. E tem aqui uma pergunta, né? Eu vou fazer essa pergunta agora, né? Teoricamente fechando a nossa live, deixar você aberto depois para trazer mais alguma informação, alguma ideia, uma divulgação sua pessoal, aquilo que você gostaria de trazer e deixar registrado, né? Tem uma postagem que me marcou muito, que eu vi aqui no seu Instagram, no dia 4 de dezembro, né, de 2020, falando sobre inteligência emocional. Muito Sim, se fala legal. sobre inteligência emocional. E por que ela é tão importante, né? Aí no tema aqui da live, ou da palestra que você fez via Zoom, 5 pilares da inteligência emocional, né? Isso. Importantes. Porque tem pessoas que ainda não se atinaram quanto a isso e ficam só naquela inteligência técnica, ou ficam só naquela inteligência para resultado, ficam só naquela inteligência de desenvolvimento, mas de repente a inteligência emocional nos traz alguns pilares, né? Você deixou ali uma primeira dica, autoconhecimento, né? Pilar 1, autoconhecimento. Isso. Você poderia falar um pouco sobre esse tema, que eu acho que é muito importante, né? Claro. E até se você quiser, a gente estende numa outra live, né? Falando só sobre a questão da inteligência emocional, que tem muitas coisas que podem ser trabalhadas na inteligência emocional que são o diferencial para muita coisa hoje, né? Então, Sérgio, para mim, esse é um dos carros-chefes do meu trabalho de mentoria, desenvolver a inteligência emocional. Eu trabalho com esse tema já há vários anos, desde que eu tomei contato com esse tema, comecei a estudar, comecei a desenvolver exercícios, técnicas para praticar comigo, e eu sou fruto disso. Não significa que eu sou uma pessoa acima de qualquer erro, de qualquer falha, obviamente, como qualquer ser humano, mas eu digo que assim, eu me aprimorei muito a partir do momento que eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu estudei, que eu comecei a desenvolver. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, não existia esse conceito, não existia o termo, existiam outros conceitos. Mas eu acredito que a inteligência emocional vem de uma maneira mais simplificada, para a gente entender na prática do dia a dia a importância, como eu falei antes, do autoconhecimento. Então, quanto mais eu entendo aquilo que eu sou bom, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu tenho de facilidade no meu dia a dia, e aquilo que me limita, que me dificulta, que me trava. Então, já começo por aí. Uhum. Depois, entendi isso, consegui enxergar isso, e aí existem, como eu falei já antes, existem exercícios que podem me ajudar a ter mais clareza disso, tá? Eu trabalho com eles na minha mentoria. Eu venho para o processo de autoconhecimento, de autocontrole. Então eu vou entender agora como é que eu lido com isso. Como é que eu faço para lidar com essa minha raiva exagerada? Pô, quando algo acontece que me tira do sério, eu saio dando porrada, falando com todo mundo, xingando, bato na mesa. Putz, como é que eu faço? É assim que eu vou me relacionar com as pessoas? Não, não deve ser. Aprender. Não, nem um pouco, né? Então, é óbvio que eu não vou mudar o meu comportamento da água para o vinho, da noite para o dia, de uma hora para outra. É um processo de aprendizado. Mas quando eu tenho a consciência dele, eu trabalho em cima disso. O processo de autoconhecimento me leva à consciência. Ah, pô, eu sei que estas situações me tiram do sério. Como você falou, esse é um assunto vasto, tá? Eu vou simplificar, não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar, né, vai estourar o tempo. Mas a partir do momento em que eu tomo consciência que aquele comportamento gera consequências, atitudes, resultados positivos ou negativos, eu passo a ter a possibilidade de lidar melhor com ele. E aí é um processo de aprendizado. Aí é um processo passo a passo, contínuo, diário, né, de autoaperfeiçoamento, de autodesenvolvimento. Aí existem outras técnicas paralelas. Por exemplo, tem pessoas que eu recomendo fazer meditação.
Eu já tive pessoas que, se eu falar de meditação, ela me bate. Ela fala assim, eu não vou conseguir ficar lá meditando. Não é para mim. Legal? Então vai para uma academia e sua. Vai lá, joga toda a tua... Para cada um é um jeito. E aí, de novo, quanto mais eu me conheço, mais... vai ter um que vai falar assim, não, eu preciso ir correr. Correr, para mim, abre minha mente. Vai correr, então. Eu preciso ir no ver o mar. Eu preciso ir andar no bosque, no campo. Eu preciso ter um animal de estimação. Então, esse olhar é fundamental, né? E isso não se adquire assim, imediatamente. E nós estamos vivendo esse mundo imediato. Olha que delícia, né? Maravilhoso. Nós estamos nessa ansiedade. As pessoas querem os resultados, as respostas, as soluções para já, né? E não é assim que acontece, principalmente quando a gente fala de comportamento humano. Mas o bacana, acho que o legal de tudo isso é a gente, eu pelo menos, né, que estou desenvolvendo esse trabalho, como eu já te falei antes, é você ver o retorno de quem passa por esse processo e fala assim, poxa, eu estou me vendo melhor, eu estou mudando minha postura. Essa moça que eu te falei, né, uma cliente minha já há um tempo, a supervisora de vendas, ela já me falou, puxa, olha, teve uma vez, né, teve uma conversa que a gente teve e eu estava, aquela conversa, entre aspas, me salvou de uma atitude que eu ia tomar, porque ela me ajudou a ponderar, a pensar e tal. Aí você ouvir isso, você fala, puxa, que legal, né? Sinal de que eu não sou certeiro em todas, mas sem dúvida alguma, esse trabalho gera resultados, gera mudanças, mas ela só acontece porque a pessoa está disposta. Porque não tem a menor dúvida. Está afim, né? Sim. Então, não existe milagre, como você falou antes, né? Exatamente. Olha, grata satisfação hoje, né? Estamos falando aqui, a nossa live está quase se encerrando, Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje a nossa live de número 162. A questão não é a quantidade, mas sim a qualidade dos conteúdos gerados e trazidos aqui. Né? O meu amigo @palestrante Rogério Martins, diretamente de São Paulo. O tema da nossa live, Mentoria em Tempos de Crise. Né? A live está sendo transmitida pelo Instagram, dentro de alguns instantes estará lá disponível no IGTV, se o Mark Zuckerberg não derrubar a gente, né? Também tem isso. E compartilhamos também no Facebook para o público lá, no Instagram, no Twitter e também no LinkedIn. E daqui a pouco mais está lá no YouTube. Rogério, não são palavras finais, né? Palavras finais aqui da nossa live, um espaço em que você gostaria de deixar para as pessoas que nos ouviram e aquelas que poderão assistir a nossa live mais adiante, e quiçá daqui a um tempo, né, procurá-lo aí para alguns trabalhos. E, mais uma vez, eu não vi aqui o Leandro Martins, né, ele deve estar em algum compromisso, mas o Leandro está botando alguns tubarões, né, aqui para mim, algumas pulgas na orelha, né, que eu tenho a responsabilidade de convidar para a live. Ele recomendou gente a beça, tem gente até o final de 2021, já até o meio de 2022, né, e legal. Só antes de te passar a palavra, né, o Zoom Planejamento. Em um outro momento, meu profissional, alguém me falou, você é um excelente profissional, você só precisa mudar a sua postura, né? No caso, o mindset. E o Sérgio Martins aí, meu xará, seu irmão, parabéns, muito legal o tema e esse bate-papo. Valeu, Sérgio. Rogério, está contigo a palavra, né? E a minha gratidão por você estar com a gente aí. Bacana, obrigado, Sérgio. Obrigado ao Leandro, grande parceiro aí que indicou para a gente estar conversando. É sempre uma satisfação a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né? Eu acho que dá aquele brilho nos olhos, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu acho que isso é um motivo de um orgulho muito grande que eu tenho. Eu construí a minha carreira sempre nessa linha, né? Então eu sempre fui muito feliz em todas as atividades quando eu trabalhei em RH, em empresas, eu fazia aquilo que eu me identificava. Quando eu percebi que naquele momento isso já não ia me trazer mais a mesma satisfação, eu fiz a minha transição de carreira. Isso foi no ano 2000, finalzinho do ano 2000, começo de 2001. Então eu fui para a consultoria, mas eu já estava construindo esse progresso da consultoria. Então essa acho que é uma dica que eu deixo para todos nós aqui, a gente estar fazendo esse acompanhamento.
Eu sempre gostei de lecionar, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei de ter essa abordagem. E eu encontrei, lecionei durante muitos anos, saí recentemente de uma instituição, por questões até pessoais, mas procure aquilo que faz sentido para você na sua vida, né? E os caminhos estão abertos, a gente não pode se prejudicar se reservando, né, a velhas convicções. Esteja aberto, o mundo está mudando, a gente já falou disso, né, Sérgio? O mundo está mudando tanto, o tempo todo. Quem diria que a gente estaria aqui fazendo lives, falando do público via online há uns 3 anos atrás, Sim. ano atrás, 2 anos atrás, né? Então, acho que essa é a delícia da gente estar fazendo tudo isso. É quando a gente faz com paixão, quando a gente acredita no que está fazendo, claro, com o uso de técnica, de questões pontuais que nos ajudam, senão também vira delírio, né? A gente fica aqui só perdendo tempo, falando bobagens. Uhum. Mas acho que a junção disso, né? Eu ter técnica, eu ter conhecimento, eu ter experiências, mas aquele brilho no olhar para fazer aquilo que a gente gosta. Acho que esse é o recado que eu quero deixar. E quem quiser conhecer o meu trabalho, como eu disse várias vezes, a primeira sessão ela é uma sessão de conhecimento, então ela não é cobrada, é só entrar em contato comigo e a gente vê o melhor dia para agendar. E fico à disposição para quem tiver interesse. No final aqui da live, né, Isabel Wenschutz, né, bem-vinda aí, daqui a pouco essa live estará totalmente disponível. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Débora Galucci, de Mato Grosso, né, Campo Grande, executiva média oficial. Né, e antes de dar aqui o The-End, né, o nosso fim, né, o The-End aqui, ó, como diz o Pernalonga, That's all folks, né, por enquanto é só, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aqui. E quem quiser, né, mais uma vez repito, eu aqui, @SérgioTaldo, lá no Instagram e nas redes sociais, LinkedIn também, @palestrante Rogério Martins. Grata satisfação, os caminhos aqui estão abertos, a linha está aberta, você pode me ligar, mandar mensagem a hora que você quiser, seja sempre bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho, em breve a gente se encontra novamente aí. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E vindo a Petrópolis, né, se a gente tiver com aquele escafandro, né, todo mundo vacinado, envolvido de máscara, a gente toma um bom café, estaremos juntos aí, eu indo a São Paulo, eu te aviso também. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Muita satisfação estar aqui compartilhando com vocês. E a Kelly fechando aqui, ó, eu faço a mentoria e vale a pena. É isso aí, Kelly Cristina legal, Ribeiro. Uma ótima noite para todos e até breve, se Deus quiser. Um abraço, Rogério. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.